track, peer review, cover letter, desk reject, special issue. Amália, o que deu em ti? Tá falando mandarim, tá falando grego? Não, tô falando inglês. E esses são os termos que a gente mais ouve quando a gente está falando de processo de revisão por pares em submissão de artigos para revistas científicas. Então hoje, em Pesquisa na Prática, eu vou te explicar tudo sobre o processo de revisão por pares para que você possa submeter o seu artigo para uma revista científica top. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Eu sei, muitos termos não são assim tão comuns para nós quando a gente entra para a carreira acadêmica, para a academia. Então, hoje eu vim fazer uma espécie de dicionário, de glossário e explicar como que funciona o processo de revisão por pares quando a gente faz uma submissão de um artigo científico para uma revista, para um periódico. Esse processo de revisão por pares é um processo internacionalmente adotado pelas revistas científicas de maior impacto. E aí eu trouxe então até um desenho para mostrar para vocês de como que funciona esse passo a passo de submissão de artigos para uma revista científica, para que você conheça esse processo e para quando você submeter o seu artigo, você saber direitinho o que vai acontecer para estar preparado. Mas para tudo, antes de eu mostrar esse desenho, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber as notificações de quando tem vídeo novo aqui no canal. Aproveita e já dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, a gente sempre deixa referências, informações e links para outros materiais que podem ajudar na tua pesquisa. O primeiro termo que eu vou explicar para vocês é fast track. Fast track é quando uma revista científica ela faz um processo de revisão um pouco mais rápido do que o normal. Geralmente, esse fast track ele é feito em parceria com congressos ou eventos, por exemplo. Alguns eventos ou grandes congressos de uma área específica fazem associação com revistas científicas e os trabalhos publicados naquele evento que foram mais bem avaliados podem ser escolhidos para o fast track, que é o quê? Esse processo mais rápido de revisão por pares. E aí, o que é o peer review? É revisão por pares em inglês, simples assim. E o que é o processo de revisão por pares? É o processo científico que valida os artigos científicos publicados nas revistas científicas. Por isso que a gente fala em tantos vídeos aqui no nosso canal, que quando você for escolher um artigo, quando você for escolher a literatura para citar no seu trabalho, sempre dê preferência a artigos científicos, porque os artigos científicos passaram por revisão por pares, você já tem um check lá de credibilidade daquela pesquisa porque passou pela revisão dos pares. E o que é essa revisão dos pares? É quando a gente submete um artigo para uma revista científica, essa revista ela pega o seu artigo e envia para outros pesquisadores que também são da tua área. Então, esses outros pesquisadores, 1, 2, geralmente, os processos de revisão por pares, geralmente são 2 revisores, eles vão ler o seu trabalho, vão ler o seu artigo e vão devolver para o editor da revista dizendo assim, gostei da pesquisa, não gostei da pesquisa por isso, por isso, por isso, aqui precisa melhorar, aqui não foi legal, isso aqui precisa aprofundar um pouco mais, vai te dar sugestões de como melhorar a sua pesquisa, onde está fraca a sua pesquisa e onde está forte, onde é uma boa pesquisa para que seja publicada na revista científica. Então, peer review é isso, é revisão por pares. E aí tem um outro termo que chama cover letter. O que é a cover letter? É uma carta que nós, autores, escrevemos apresentando o nosso artigo para o editor da revista. Quando a gente vai submeter um artigo, junto com o artigo a gente também manda uma cover letter, essa carta. Uma página onde a gente se apresenta para o editor, dizendo, ou para a editora, para a pessoa que está no papel de editor da revista, dizendo, olha, essa pesquisa tem um objetivo tal, ela contribui na literatura dessa forma, foi feita nesse contexto, com esse método, dessa forma, com esses pesquisadores. Ela foi apresentada em algum congresso? Agora é o momento na cover letter de você dizer, foi apresentada num congresso, o resumo foi publicado em português, ou enfim, informações que sejam relevantes para que o editor tome conhecimento da importância da sua pesquisa
para que ele dê uma olhada, então, no seu artigo e veja se o artigo está alinhado com a revista e se o artigo, então, tem uma qualidade e é apropriado para ser enviado para os revisores. E aí, o que é Desk Reject? Desk Reject é quando o editor da revista científica, essa pessoa, ela pega o seu artigo, lê lá a introdução e o resumo, e aí, de cara, já vê que aquele artigo, que esse seu artigo, essa sua pesquisa, não está alinhada com a revista. E aí, já rejeita de cara, né? Nem passa para os revisores, ele já te devolve dizendo assim, poxa, não vai dar, o teu artigo não está alinhado, vai precisar, né, ter muitas modificações, mas fica à vontade para submeter de novo. Então isso é Desk Reject, né? Nem passa para os revisores o processo. E o que é a tal da Special Issue, que eu falo tanto aqui? É nada mais do que uma edição especial. O que é isso? Algumas revistas científicas escolhem um grupo de pesquisadores, montam um comitê editorial, vamos dizer assim, e eles lançam uma edição especial da revista sobre uma temática específica, chamando trabalhos. E aí, então, lá nessa Special Issue, geralmente é um documento de 1, 2 páginas, explicando o que é essa Special Issue, essa temática, dando sugestões de leituras relacionadas a essa temática e explicando que tipo de trabalhos, que tipo de pesquisas estão alinhadas a essa edição especial, para que essas pesquisas, então, sejam submetidas para a revista. Normalmente, as Special Issues, as edições especiais, elas têm prazo mais determinado desse processo de revisão por pares, né? Quando começa esse processo de Special Issue, tem um prazo para você submeter o teu trabalho, tem um prazo para os revisores avaliarem o trabalho e tem um prazo para a revista te dar uma resposta se o artigo foi aceito ou não. Então, as Special Issues também são uma boa forma de você ter uma ideia de quando que o seu artigo vai ser publicado, porque esse processo é um pouco mais rápido e você tem ali as deadlines, né? As datas finais para que você possa submeter o artigo e obter a resposta da revista. Ah, Mali, isso tudo é muito lindo. Como é que funciona na prática? Olha só, eu trouxe até um desenho para mostrar para vocês. Então, assim, como que funciona esse processo de revisão por pares quando a gente publica um artigo? Ou quando a gente submete um artigo para uma revista científica. Então, você tem lá o seu artigo, você já terminou, já revisou, né? O inglês bonitinho, direitinho, tá tudo certinho, tá prontinho o teu artigo, já formatou de acordo com a revista, que é bem importante também. Então, você vai lá no site e submete, faz todo o processo e submete, envia o artigo para a revista científica, né? Faz o processo de submissão. Então, o editor da revista, essa pessoa, né, que vai tem o papel de editor da revista, vai receber esse seu artigo lá pelo sistema, vai olhar, geralmente eles olham resumo e introdução, olha a cover letter, e aí vai avaliar se o seu artigo tá bom, tá alinhado com a revista, é uma boa pesquisa, e vai para revisão por pares ou não. Se não estiver alinhado, é ali, ó, artigo rejeitado, que a gente chama de Desk Reject. É de cara, desculpa, seu artigo não foi aceito. Se for aceito pelo editor, ele encaminha para os revisores, geralmente 2 revisores. Esses revisores são pesquisadores da sua área e normalmente eles são voluntários. Então você aí que está me ouvindo, está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, já se formou, você pode se candidatar para ser revisor ou revisora de revistas científicas, inclusive internacionais. Existem várias revistas científicas que estão iniciando e que precisam montar o seu corpo de revisores e aceitam que a gente faça esse trabalho. Mas é um trabalho voluntário, então a cada 1, 2, 3 meses a revista científica vai te mandar um artigo para você revisar, você vai ler, vai fazer os seus comentários e aí vai prestar esse teu serviço voluntário, vamos dizer assim, para a revista. Assim como você está fazendo esse trabalho voluntário como revisor, outros pesquisadores também estão fazendo. Então você vai avaliar o trabalho de outros pesquisadores e outros pesquisadores vão avaliar o seu trabalho. Isso é revisão por pares. Então, o editor vai mandar ali para 2 revisores, esses 2 revisores vão ter um prazo para avaliar, para ler e colocar os comentários no seu artigo, né? Devolver os comentários sobre o seu artigo. Aí, eles vão indicar para o editor se eles concordam ou não que o artigo seja publicado na revista, né? E quais alterações seriam necessárias, porque geralmente eles colocam, tem que melhorar isso, explicar melhor aquilo, e geralmente eles indicam, acho que é um forte candidato para publicação ou não. Acho que precisa de muitas alterações para ser publicado. E aí quem faz essa decisão é o editor. Em alguns casos super específicos, se os 2 revisores discordam muito, né? Um adorou o artigo e um não gostou do artigo, não quer que o artigo seja publicado, pode acontecer do editor mandar para um terceiro revisor para tirar esse empate, né?
Pode acontecer, mas é raro acontecer. Geralmente os revisores devolvem esse feedback, né, essas sugestões de alterações para o editor, e aí o editor vai avaliar. Se os dois revisores, né, foram mais propensos ao artigo ser aceito na revista para ser publicado, ele vai mandar de novo para os autores, né, para você, com essas alterações, dizendo assim, olha, vamos fazer mais uma rodada, tá aqui as alterações, faça essas alterações até tal prazo e nos devolva. Aí você tem ali 1, 2, 3 meses, dependendo da revista, para fazer essas alterações que os revisores pediram, e aí você devolve para o editor. O editor vai avaliar, vai mandar para esses revisores vão avaliar essas alterações que você fez para ver se realmente estão de acordo com o que eles pediram ou não, e aí vão devolver para o editor e vão dizer assim, bah, legal, gostei das revisões, mas precisa de mais alguma coisa. Ou não, gostei das revisões, publica. Ou não, bah, não, mesmo fazendo essas alterações, o artigo não tá legal para ser publicado, rejeita. Então, o editor é que vai fazer esse meio de campo entre o que os revisores estão falando e o que você está falando. Geralmente, a gente não sabe quem são os revisores do nosso trabalho. A gente chama isso de blind review, revisão cega. Eu não sei quem são os revisores do meu trabalho e os revisores não sabem quem eu sou, não sabem quem é o autor daquele trabalho. Por que isso? Porque pode acontecer se eu souber, né, eu sou revisora, e eu sei quem é o autor daquele artigo, eu posso, daqui a pouco, nem pensar sobre o artigo, porque eu não conheço aquela pessoa, eu conheço, mas, né, enfim, tenho algum tipo de passado, vamos dizer assim, e aí eu já vou dar reject de cara, não vou olhar com calma, já vou dar reject de cara, porque eu acredito que aquele pesquisador não tem capacidade de escrever aquele artigo, então eu já vou estar contaminada, entre aspas, né? E aí eu não vou olhar totalmente isento aquele artigo. Ou o contrário também pode acontecer. Se é um autor muito famoso, um autor com muita reputação na área acadêmica, quem sou eu para dizer que eu não quero aquele artigo? Então eu já aceito de cara, eu acho tudo maravilhoso. Então tem os dois lados e é por isso que a maior parte das revistas científicas adotam esse processo de blind review, né? Revisão cega. Então, esse processo manda para o editor, manda para os revisores devolvem para o editor, manda para o autor revisa, manda para o editor manda para os revisores. Esse processo a gente chama de rounds, né? Às vezes pode acontecer de ter 1 round, 2 rounds, 3 rounds de revisão, né? Manda para os editores, manda para os revisores pedem alterações para os autores, e aí fica ali, sei lá, 5, 6, 7, 8 meses nesse processo de rounds, fazendo as alterações no artigo, até os revisores dizerem assim, legal, gostei, as alterações ficaram ótimas, pode publicar o artigo, ou dizer, não, chega, não dá mais, mesmo fazendo essas alterações o artigo não ficou bom, rejeita. Que é aquele resultado que a gente tá ali, né? Aceita para publicação ou rejeita o artigo, e aí você pega o artigo, faz essas alterações e de repente submete para uma outra revista, não tem problema nenhum. Então esse é o processo de revisão por pares, que a gente chama de processo de revisão por pares. E eu acho que agora ficou um pouco mais claro esses termos em inglês que a gente utiliza e como funciona esse processo para quando você, então, submeter o teu artigo para uma revista, você ter um pouco mais de calma para saber, então, como é que funciona esses bastidores do processo de revisão por pares. E também um convite para você dar uma olhadinha nas revistas científicas da sua área e, quem sabe, se candidatar para ser revisor voluntário de alguma revista. Isso é um processo bem legal de aprendizado também. Quando a gente revisa o trabalho de outras pessoas, a gente aprende muito. Então, dá uma pensada, pode ser bom para o seu currículo, pode ser uma oportunidade de aprender bastante, dá uma pensada e, de repente, se candidatar a ser revisor ou revisora de revistas científicas internacionais da sua área ou nacionais da sua área, né? Vamos melhorar a ciência aqui no Brasil. E aí, gostou dessas dicas? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!